Olá, mentes analíticas. O papo da vez é com o grande professor Thiago Marques, CEO da comunidade de estatística e Tech Lead de Data Science na Atlas Data. Thiago possui mais de 10 anos de experiência em estatística, já ministrou aulas em grandes universidades do Brasil, ficou até difícil de elencar todos aqui, então se você quiser dar uma olhadinha em tudo que ele fez, busca lá no LinkedIn do professor que vai estar aqui na descrição do vídeo. Mestre Thiago, muito obrigada por aceitar o convite de falar aqui na Mente Analítica. Admiro muito o seu trabalho, é uma honra tê-lo aqui. Opa, sou eu que agradeço, né? Fico muito feliz aí pelo convite, né? Eu também admiro o seu trabalho, né? E valeu demais aí pelo convite, né? Fiquei surpreso aqui, muito legal. Valeu aí, mestra Eliana. E, mestre Thiago, quais são os conhecimentos recomendados para quem está iniciando na área de análise de dados? Perfeito. Bom, eu costumo dizer, né, que basicamente data science, né, é uma estatística aplicada à computação, né, aliado ao conhecimento de negócio, né? Então, essas três grandes áreas, elas se unem, né? Então, você precisa ter conhecimento ali sólido, né? Pelo menos ali na base da estatística, né? Então, estatística descritiva, probabilidade, noções de amostragem de estimação, inferência estatística, né? Então, isso tudo vai ser importante para você chegar lá na consolidação, né, do tão querido e chamado machine learning, né, que o pessoal gosta tanto aí hoje na mídia, né? Mas basicamente muitos problemas que as empresas resolvem, né, não é com machine learning, né, é com uma estatística básica ali, né, fazendo uma exploração de dados bem minuciosa, né, com as regras de negócio, né, e tudo mais. Então você tem que ter essas habilidades, né? Então tem que conhecer bastante do problema que você está resolvendo, né? Se você for trabalhar com saúde, você vai ter que entender de saúde, vai ter que conversar com o médico, vai ter que conversar com o enfermeiro, a galera lá do chão de fábrica, vamos dizer assim, lá da parte de hospital, né? Assim como a indústria também, né? Você vai ter que conversar com todo mundo, os engenheiros, os técnicos, operários, enfim, você tem que entender todo aquele arsenal para você conseguir resolver um problema, né? Então, esse é um dos primeiros pontos, né? E aí você vai precisar também trabalhar de forma computacional, né? Então, o SQL, né, é uma linguagem que te dá toda a lógica de manipulação de banco de dados, né? Então, fazer filtros, agregações, criar novas variáveis baseadas nas que já existem, né? O pessoal gosta de chamar hoje de feature engineer, né? Na minha época era transformação de variáveis, ficou mais chique, né? Aí tem união de tabelas, né? Fazer os joins da vida, né? Então, toda essa lógica de banco de dados, a linguagem SQL vai trazer para você, né? Então, SQL você precisa manjar bastante, né? Até para você poder comunicar para extrair esses dados, para depois trabalhar ali com um R, um Python, né? E aí, não é uma em detrimento da outra, né? Ambas são complementares, tá? Mas, eventualmente, né? Se você já trabalhou programando, né, uma outra linguagem, provavelmente, né, você vai se sentir mais à vontade ali em trabalhar com Python, né? Assim como se você veio da área ali de engenharia, estatística e tudo mais, você já teve contato ali um pouco com a linguagem R, né? E talvez seja um pouco mais natural, né? Os estatísticos, pela origem, né, o R foi criado por dois estatísticos aí de renome internacional, né? O Robert Gentry e o Rosliaka, lá em Nova Zelândia, né? E a linguagem Python foi criada pelo Guido Rossi, né? Que é um matemático e cientista da computação também, né? Então, eles trazem esses viés também na formação da linguagem, né? Mas ambas são Ferraris para você trabalhar em data science, né? Então, estatística, negócios, SQL, R/O Python, né? Para você trabalhar começando ali a trabalhar com data science, né? Então, para você pegar ali uma base júnior, acredito que isso seja muito legal, né? Se você quiser um diferencial, você pode já procurar entender um pouco mais de nuvem, né? Databricks, né? Essas soluções de Azure, SageMaker lá da Amazon, enfim. Eu acho que é interessante também você ter um ponto inicial ali, né? Porque cada vez mais esse conhecimento vai ser mais demandado, né? E o Spark também para você fazer o gerenciamento ali do framework de Big Data, né? Então, eventualmente, você vai trabalhar ali com grandes bases de dados também, né?
sendo elas estruturadas ou não, né? E aí você vai precisar de um framework para poder fazer ali uma paralelização e tudo mais, trabalhar isso de uma melhor forma, né? Então, acho que seja por aí, tá? Não querendo Perfeito. assustar a galera. Mas, ó, você comentou um excelente ponto, né? Principalmente sobre a linguagem. Todos os pontos que você comentou são super essenciais na área. E você comentou do ou R na linguagem, né? Ou Python. Eu vejo ali um pessoal tendo a resistência ali com R em alguns casos, mas se vocês soubessem o quanto ele consegue resolver o seu dia a dia em algumas situações, você reconsidera. Acho que o pessoal consideraria mais uma vez, viu? É vida, O é R. vida. R é vida, assim como Python também, né? Ambos são... Você consegue fazer tudo, né? Eu só não descobri como é que faz ainda café, né? Mas descobri que liga no Arduino lá, aí dá para fazer café também. Agora dá para fazer. Boa, boa, perfeito. Perfeitas colocações. E para todas essas dicas que você deu, existem também, além de ótimos cursos pagos, também tem cursos gratuitos para quem está começando. De estatística, recomendo ali o do professor Thiago Marques, sem dúvida nenhuma. Acho que você deve procurá-los. E falando sobre, você comentou sobre machine learning, sobre outros tipos de análise, né? Você conseguiria falar um pouquinho sobre as principais diferenças entre a análise não supervisionada e a supervisionada e quais os principais métodos de análise de cada uma delas? Perfeito. Bom, o que diferencia a não supervisionada da supervisionada é basicamente o rótulo que você está trabalhando, né? Então, o que que é isso, né? Então, por exemplo, você quer trabalhar ali com, quer saber, né, se o seu cliente vai ser um bom, ele vai receber crédito ou não, né? Então, olhando para o histórico daquele cliente, né, se ele foi um mau pagador ou um bom pagador, né, a gente pode estimar uma probabilidade daquele cliente receber crédito ou não, né? Então, eu já sei ali na base, né, historicamente, quem foi mal pagador e quem não foi, né? Então, eu vou usar esse rótulo para treinar o meu modelo, né? Já os não supervisionados, eu não sei quem foi mal pagador ou bom pagador. Eu só sei meramente a distância entre ele, entre algumas variáveis que eu estou trabalhando, né? Então, até para segmentar em termos de mandar e-mail marketing e tudo mais, né? Então, isso é muito utilizado, né? Então, vou dar um exemplo. Não necessariamente precisa ser distância, né? Podem existir clusters naturais também. Então, por exemplo, lá no Statidados, né? Eu tenho várias playlists lá, né? Então, a gente tem playlist de engenharia de machine learning, a gente tem playlist de engenharia de dados, a gente tem playlist de business intelligence, a gente tem playlist de negócio, né? E para cada uma dessas playlists, eu posso fazer uma recomendação distinta, né? Para públicos distintos. Então, por exemplo, a pessoa lá que está, sei lá, um jornalista e tudo mais, quer trabalhar lá com jornalismo de dados e tudo mais, posso recomendar um storytelling para ele, né? A pessoa lá que tem já está mais na área de estatística e tudo mais, já está mais avançado, aí manda um modelo multinível para ele, né? Então, cada tipo de segmentação que eu fizer, eu posso fazer uma recomendação mais acurada ali para o perfil daquela pessoa que está assistindo o canal, né? Então, isso é uma forma de segmentação, né? Então, você segmentar é você dividir ali em grupos, né? Que podem ser homogêneos ou não, né? E aí vai depender da abordagem que você vai querer trabalhar, né? E para cada tipo de abordagem, você vai ter um tipo de critério distinto para você criar esses grupos, né? Seja a distância ou seja a variabilidade dos dados, né? Então, a não supervisionada ela difere da supervisionada nesse sentido, de uma tem rótulo e a outra não tem rótulo, né? Uma eu quero buscar ali uma ideia geral do meu banco e tudo mais, é algo exploratório, né? Já a supervisionada, eu estou querendo fazer algo preditivo, quero olhar para o passado e tentar estimar o que eu vou ter no futuro, né? Então, olhando para o histórico, se ele foi bom pagador ou mau pagador, eu consigo ter a probabilidade dele receber crédito ou não, né? Então, os bancos fazem muito isso, né? E existe alguma diferença, assim, falando da supervisionada e não supervisionada, sobre variáveis ali qualitativas, quantitativas? Eu consigo usar cada uma delas nos dois tipos, ou isso difere em um tipo eu uso mais um determinado tipo de variável, em outro mais outro tipo? Como que isso se dá? Perfeito.
Bom, dentro de cada uma das categorias, né, a gente consegue segmentar, né? Então, nos supervisionados, por exemplo, a gente vai ter modelos que são para variáveis quantitativas, né? Então, você pode ter ali um modelo de regressão, ou um modelo de contagem, né? Então, por exemplo, eu quero estimar o preço de um imóvel, né? Aí, minha variável resposta é o preço, que é uma variável quantitativa contínua, né? Então, tem infinitos valores possíveis ali naquele intervalo, né? Então, eu posso estimar o preço daquele imóvel, né? Aí, se eu estou com uma contagem, eu quero saber quantas pessoas vão chegar na fila na próxima hora, por exemplo, né? Então, aí é um modelo de contagem, né? Então, eu posso estimar essa taxa, né? E aí eu tô falando de variáveis quantitativas, né? Agora, qualitativa, por exemplo, o exemplo que eu dei anteriormente do crédito, né? Então, uma variável qualitativa, por quê? Porque ele recebe crédito ou não, né? Então, é sim ou não. Então, é dicotômica, né? E aí eu posso fazer um modelo de regressão logística, ou uma árvore de decisão, ou qualquer tipo de modelo que trabalhe com uma variável categórica, né? Então, cada tipo de situação vai me demandar uma estrutura diferente. Agora, se eu estiver, por exemplo, trabalhando lá com não supervisionados, né? Então, em geral, ali, quando você faz ali um PCA, né, uma análise de componentes principais, você trabalha com variáveis quantitativas, né? Agora, quando você quer trabalhar com variável com uma qualitativas, aí você já faz uma análise de correspondência canônica, por exemplo. Então, cada tipo de variável vai determinar o tipo de técnica a ser utilizada, né? E aí, dentro de cada categoria, vão ter as suas subdivisões, né? E quando eu devo escolher utilizar uma análise fatorial PCA? Perfeito. Existem alguns casos, né, que você pode trabalhar usando análise fatorial e análise de componentes principais. Um caso é quando, por exemplo, mas é um pouco mais técnico, tá? Eu vou falar um pouco mais técnico. Então, quando você tem problemas, por exemplo, de multicolinearidade numa regressão, né, onde a sua variável explicativa elas são muito correlacionadas entre si, né? Ou seja, eu estou tendo uma redundância de explicação ali naquelas variáveis, né? Então, uma variável está explicando o mesmo que a outra. E aí eu posso fazer, por exemplo, uma análise fatorial de forma a criar fatores que são descorrelacionados entre si para conseguir prever, né? Porque a multicolinearidade ela pode ser um problema bastante grande numa estimação, né? Então, quando eu uso uma análise fatorial, por exemplo, eu tiro esse problema, né? Então, cada tipo de técnica vai solucionar um tipo de situação diferente. Então, mestre Tiago, o que é e para que serve a análise de regressão simples e múltipla? Quando que eu devo utilizar? Perfeito. Bom, a minha monografia ela foi sobre precificação de imóveis no município do Rio de Janeiro, né? E aí, lá, o que a gente tinha? A gente tinha o preço, né, que era o nosso target, a nossa variável resposta, né? Então, uma variável quantitativa contínua, né, que eu queria prever. E aí, o que tinha nas variáveis explicativas, né? As minhas variáveis explicativas eram a quantidade de banheiros, a quantidade de quartos, o metro quadrado do imóvel, né? Aí eu enriqueci a base com a área de planejamento que ela se situava. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma subdivisão administrativa que poucas pessoas conhecem, né? Mas basicamente é como se fosse Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste e tal. Então, são 5 áreas administrativas, né? Então, a gente incorpora isso no modelo como 4 dummies, né? 4 indicadores ali, né? E a outra vai na base. E também tinha o índice de desenvolvimento social da região, né? Então, eu fui acrescentando esses dados, que são do IBGE, né? Fui agregando, enriquecendo a minha base, né, para trabalhar. E, nesse caso, eu estava trabalhando com uma regressão múltipla, né? Então, eu estava com... O que é uma regressão múltipla? Essa regressão é uma regressão com mais de uma variável explicativa. Isso em relação a uma variável, uma regressão simples, né? Basicamente, as duas estimam uma reta, né? Sendo que a regressão simples eu estou trabalhando com uma única variável na explicativa, né? Que é mais reduzida, né? Como nesse caso era um caso mais complexo, tudo mais, estava estimando o preço de imóveis, então eu tinha que incorporar mais variáveis para trazer maior explicabilidade para o meu modelo, né? Então eu precisava de uma regressão múltipla, né? Então, quando tem mais de uma variável, a gente chama de regressão múltipla, né? Mas, basicamente, as duas querem estimar uma reta de forma que
eu consiga aproximar o quanto que é aquele preço do imóvel, né? É claro que a gente nunca vai conseguir ali ter uma estimativa, um valor exato, né? Porque senão não era um modelo, né? O modelo é uma redução da realidade. Você quer estimar ali com uma função matemática, né? Com erro associado, né? O quanto ali você conseguir aproximar mais da reta, beleza, mas também você não quer acertar em cheio ali, porque senão não é um modelo, né? Você já está com a realidade, né? Então não precisa do modelo. E, mestre Tiago, você comentou sobre diversas dicas, diversos tipos de análise e falou de aprendizado de estatística descritiva, SQL, Python, R, diversos outros conhecimentos aqui associados, mas acho que o pessoal fica um pouco perdido sobre por onde começar. Então, você consegue dar alguma dica para quem está começando sobre uma trilha ali de estudo para que essa pessoa possa se desenvolver ali num caminho de evolução ali passo a passo, mas que consiga sentir que está conseguindo de fato se desenvolver dentro da área? Bom, eu recomendo fortemente, né, a pessoa primeiro descobrir o que ela gosta, né? Então, por exemplo, eu gosto de música, gosto de esporte e tal. Aí pega lá uma base, né, lá no Kaggle ou qualquer outro site que tenha, né, uma base pública ali para você trabalhar, né? Gosto de educação, aí pega a base lá do Enad, né? A gente trabalha muito com os alunos lá na comunidade, né? Então, pega essa base, né? Começa a fazer lógicas, né, de dados ali dentro, né? Então pega ali, vê a quantidade de linhas, quantidade de colunas, faz uns gráficos ali associados a cada tipo de variável e tudo mais, vê ali o que melhor se adequa, tenta extrair alguns insights, né? Cria algumas hipóteses, né, por meio da análise exploratória de dados, né, que depois você vai responder mais fortemente lá na parte de inferência estatística, né? Aí você pode testar todas essas hipóteses e tudo mais, né? Mas pega essa base, vai aprendendo ali a teoria e vai aplicando na prática, né? Essa é a metodologia que a gente emprega lá na comunidade estatística, né? E hoje aí a gente tem orgulho aí de ter mais de 1.500 alunos do Brasil e do mundo todo, né? Então, a gente tem essa metodologia comprovada, né? Então ela funciona, né? A gente trabalha unindo a parte teórica com a parte prática, né? Então, a gente ensina o conteúdo, então você vai lá aprender a parte de estatística descritiva, o que é uma média, moda, mediana, e a gente vai lá e aplica, né? Então, por exemplo, eu fiz uma aplicação lá com eles que foi olhar para uma pesquisa que tinha na época da pandemia, né, das empresas, quando elas cessavam o lucro delas durante a pandemia, quanto que elas iam se manter, né, ainda sem quebrar, até elas conseguirem ali voltar, né, de fato a lucrar, né? Então, quanto tempo elas se manteriam até quebrar, por exemplo, né? Então, ali esse estudo mostra uma aplicação bem legal de mediana, por exemplo. Então, 50% das empresas quebram até tantos dias e tudo mais. Então, você usar, né, a ideia de quartis, quantis e tudo mais, né, dentro de uma situação real, né? Então, peguei ali da pandemia, por exemplo, o conceito de assimetria e cortose, ele é muito teórico, né? Mas se você olhar para o mundo real, né? Então, por exemplo, pandemia, você vê lá, os picos foram altíssimos, né, de Covid, né? Então você vê lá, então o pico, né, então associado à cortose, né? Então o grau de achatamento da curva é a cortose. A assimetria é você pode entender ali como se fosse o espelho, né? Então você bota uma reta ali, né? Se você olhar de um lado, a mesma coisa está acontecendo do outro, a distribuição é simétrica, né? Caso contrário, não. Então você vai aplicando ali na prática e isso fica melhor, né? Porque o nosso cérebro ele não entende muito bem o que é não tangível, né? Então, quando você traz ali para a tua realidade, né, você aprende mais facilmente, né? Então, a gente traz muito case de logística, marketing, RH, enfim, a gente traz vários cases, né, associados aos problemas para poder ensinar, né? E isso fica melhor para o aluno entender, entendeu? Então, é totalmente voltado para o mercadológico, apesar de nós termos lá também professores com mestrado, doutorado, PhD, né, também nas nossas formações, né, de Marketing Analytics, estatística, geoestatística, né, em R Python, SQL para análise de dados e Python também,
A gente tem também bioinformática, né, com profissionais aí fora da curva. O professor Marcos dos Santos também tem otimização com ele lá, 15 horas de otimização. Incrível, Então, ele é incrível. Meu orientador de TCC, olha inclusive. aí, tirou onda, muito bom. O professor Marcos é topzera das galáxias lá. Tenho muito orgulho aí de ter fundado com ele a Casa da Pesquisa Operacional também, que é um ecossistema Boa. completo aí de aprendizagem e pesquisa operacional, né? Que nem a comunidade aí, só que voltado para a pesquisa operacional, né? Então, Olha, outro papo, hein, sobre pesquisa operacional. E aí, pessoal, faz isso que eu falei, né? Então vai em etapas, né? E aí também fica de lição aí para vocês, né? Também tem uma playlist lá no canal, né? Que tem uma trilha trilha de data science lá do Statdados, né? Então lá tem todas as etapas, né, do data science e tudo mais, tem essa parte de estatística descritiva, tem a parte de modelagem, tem a parte de Business Intelligence, Data Visualization, então é completona mesmo, né? Então tem uma formação ali gratuita para todo mundo, né? Então você pode sentar lá, fazer tua pipoca e assistir lá o Statflix, né? Então, Boa. tá lá para você, né? Gratuito, aberto, né? E também recomendo vocês lerem alguns artigos lá no meu LinkedIn, se vocês entrarem lá, né? Bota lá, por mais estranho que pareça, digita lá pregador de Gauss, que vocês vão me achar. Digita lá Thiago Marques, o pregador de Gauss, enfim. Procura lá que vocês vão ver lá. Lá tem a minha monografia, se vocês quiserem dar uma olhada também, né? Mas tem artigo lá, como começar a aprender estatística, né? Então dá uma olhada lá, né? E eu estou super acessível também, né? Você pode chamar lá no WhatsApp ou em qualquer outro lugar também, que eu sou figurinha aí, faço aí nas redes, beleza? Tamo junto. Isso é verdade, pessoal. Ó, acho que tá mais do que recomendado maratonar todo esse conteúdo. É conteúdo aí para você aprender por muito Para a vida tempo, toda. também fazer os cursos. Nunca para de aprender, né? Mas para quem está na nossa área é assim mesmo e tem que gostar de aprender cada dia um pouquinho mais e com o passar do tempo você vai ver o quanto que você conseguiu evoluir. Boa. Então é isso, pessoal. Super obrigada, mestre Tiago, novamente, por topar fazer esse papo. Foi Eu uma que grande agradeço. honra. Parabéns aí pela iniciativa, muito legal, né? Precisamos aí de mais iniciativas como a sua, com certeza. Parabéns. Super obrigada, professor. Então, mestre Tiago, nos encontramos numa próxima e até mais, pessoal. Tchau, tchau. Sucesso, valeu, tchau, tchau.